Uma ótima noite para você. Estamos começando o Politeia, que é pura política, neste domingo, dia 6 de abril de 2014. Estamos aí já com as coisas todas organizadas, né, preparadas para as eleições deste ano, do mês de outubro. E olha, essa semana foi atípica, foi realmente movimentada. Nós tivemos aí PMDB, PT se movimentando. Nós tivemos também um resultado de uma pesquisa, uma nova pesquisa, Datafolha, com a presidente Dilma Rousseff, mais uma vez, ela caindo na intenção de voto e o presidente Lula crescendo. E nós convidamos aqui duas pessoas, né, dois especialistas e também um político para tratarmos sobre essa questão ou essas questões neste domingo. E já vou, então, falando aqui, boa noite, né, para o Marcelo Heleno, que está aqui comigo hoje, me ajudando a fazer o Politeia. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Luzeni. Uma semana atípica, de movimentação em todos os lados. Todos os lados. PT e PMDB tiveram mais visibilidade, mas as forças ligadas ao governador Marconi Perillo também espalhando histórias e argumentos. Ontem teve DEM, né? Ronaldo Caiado voltando a ser a noiva, né? A noiva cobiçada nessa eleição. E um enigma que surgiu durante a semana, Vanderlan Cardoso submergiu durante a semana, porque parece que não sobrou muita coisa para ele na semana. É verdade. Vamos então aqui conhecer os nossos entrevistados de hoje. O político que nós recebemos é do PT, deputado federal Rubens Ottoni, nos atendendo, né, ao convite. Muito obrigada. Espero que seja uma noite muito agradável para a gente aqui discutindo política e PT, que está bastante envolvido, né, nessas questões dessa semana. Boa noite, Luzeni. Boa noite, Marcelo Heleno, professor Marinho, professor Alexandre. A honra poder participar com vocês. Pois é, ele já deu uma prévia aqui, professor Marinho, né, Marcos Marinho, ele é professor de marketing político da PUC, também nos atendeu ao chamado. Vamos discutir o que significa tudo isso que está acontecendo, né, do ponto de vista do marketing. Vai ser bom, vai ser ruim? Boa noite, professor, seja bem-vindo ao Politeia. Boa noite, Luzeni, boa noite aos nossos telespectadores. Realmente uma semana bastante movimentada no cenário político. É interessante você citar o marketing político, porque ele deu uma prova cabal agora da sua eficácia. Você chamou Lula de presidente ainda. É verdade. Olha como funcionou o marketing que o Lula fez. Exatamente. Mudou terno, mudou cabelo, barba. Isso, mas né? O Lula é eterno presidente, você não sabia Dizem disso, que depois não, que a professor? gente é alguma coisa, a gente nunca deixa de ser, né? Isso é um perigo. Na política, principalmente, isso é um perigo. É verdade. Também conosco aqui para discutirmos, né, a política nesta semana, professor Alexandre Francisco Azevedo, ele que é professor de Direito Eleitoral também da PUC e da FAZAN, nos atendeu também ao chamado, né? Muito obrigada, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Politeia. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui discutindo política e direito eleitoral com você, com os telespectadores. Agradecer ali a presença do Marcelo Heleno, né? Também já trabalhamos muito com ele, o professor Marcos Marinho, que é parceiro nosso, e alguém que o expoente da política em Goiás, o deputado federal Rubens Ottoni, que sempre está no cenário político, nos representa, no meu ponto de vista, bem, né, a população e os eleitores goianos. Pois é, e vamos começar então ouvindo a população. Nós fomos às ruas, né, e também procuramos um especialista, um cientista político, para saber o que a população acha, o que esse especialista também pensa a respeito desses acontecimentos. Nós vamos acompanhar uma matéria e voltamos já então com os nossos especialistas aqui na bancada. Acompanhe. Marconi Perillo, Iris Rezende, Júnior Friboi, Antônio Gomide ou Vanderlan Cardoso? Quem o eleitor acredita que será o próximo governador de Goiás? Podia ser o Antônio. Melhor, muito melhor, né? Tem que mudar, né? Marconi de novo. O Marconi ganha essa eleição novamente, né? Se o Iris for candidato, eu acredito nele, né? Na análise do cenário eleitoral, o cientista político Itamir Campos, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Univangélica, considera que o governador Marconi Perillo tem vantagem em relação aos demais nomes, mas adverte que a oposição poderá surpreender caso decida se organizar. Se a oposição, ao invés de se fortalecer, se fragilizar, o nome dele não é um nome fraco, ele tem uma trajetória histórica, ele tem a máquina, a máquina tem uma gestão em andamento, quer dizer, então tem cacifes, ele tem, no baralho político, ele tem cacifes na mão, quer dizer, depende muito de como esses políticos
vão se colocar, se estabelecer. Aí depende muito. Eu acho que ele tem realmente cacife, tem. Tudo pode acontecer, né? Quer dizer, até uma repetição de 98, né? Quer dizer, então, é interessante, porque não resta dúvida que há um desgaste do Marcondes, como naquela época tinha um desgaste do PMDB. Quer dizer, e esse desgaste, sendo bem trabalhado, ele resulta em voto, resulta em mudança. De acordo com a Itamê, a presença de Iris Rezende deve deixar o processo ainda mais embaraçado, pois considera a possibilidade de o PMDB ficar dividido entre ele e Júnior Friboi. Além disso, destaca a interferência que o nome de Iris Rezende pode causar na candidatura do petista Antônio Gomide, que renunciou à Prefeitura de Anápolis para ter condições de participar do pleito. O PT regional está tendo reuniões e convenções, pré-convenções em diferentes lugares, exatamente para animar e movimentar a base do partido. E a base do partido tem indicado isso. O PT de Anápolis, vamos dizer, consolidou o nome do Gomide. O Gomide é um nome do PT, o que se apresenta, principalmente pelo uma certa unidade que ele teve em Anápolis, né? A votação dele em Anápolis foi, vamos dizer assim, uma expressão significativa, uma votação significativa, expressiva, praticamente quase de unidade mesmo. Então isso terminou animando e aí o risco que ele corre, né, de deixar 2 anos de prefeitura, né, para assumir um risco de uma candidatura. É uma questão de um quadro político local, regional, estadual e federal que vão selar as possibilidades, quer dizer, inclusive assim, das avaliações, até junho as avaliações, para ver, vamos dizer assim, separado, qual é a chance que a gente tem de ganhar. Então, qual é a chance que tem de, por exemplo, o Gomide ir para vice do Iris, quer dizer, como esses 3, quer dizer, são 3 cargos que tem. O governador, o vice e o Senado. Como é que eles podem chegar e fazer um acordo? Não, você vem para cá, eu vou para lá, eu vou... Quer dizer, isso é possível nesse xadrez, eles articularem. Agora, pelas falas e pela postura hoje, eu acho difícil. Pois é. Fica aí, então, a questão para a gente jogar aqui para a bancada. Será que é possível realmente que isso aconteça? A gente sabe que tem 3 cargos e tudo mais, né? Mas será que PT e PMDB querem mesmo essa reaproximação? Porque a gente viu que houve um distanciamento, né? Vou falar, então, com o deputado federal Rubens Ottoni sobre essa questão, né, que ele acompanhou mais de perto. Eu queria que o senhor explicasse. Agora sim, decretado oficialmente fim, então, desta aliança PT-PMDB ou ainda há alguma chance? Não, de maneira nenhuma. A aliança PT e PMDB é uma aliança sólida e nós vamos trabalhar para que ela seja mantida. Se não for possível nós termos candidatura única, uma chapa única no primeiro turno, com certeza nós estaremos juntos no segundo turno. Esse é o nosso objetivo. A oposição no segundo turno, nós vamos trabalhar para que ela toda esteja unida para disputar e ganhar as eleições. Então, o senhor está me dizendo que primeiro turno acabou, não tem mais discussão. Não, nós podemos tentar e vamos nos esforçar até as convenções para esse diálogo também. O que está definido agora é que o PT terá candidato ao governo. Nós tínhamos um prefeito muito bem avaliado e que só tinha interesse de sair da prefeitura para ser candidato a governador. Ele deixou bem claro que não seria candidato nem a vice e nem ao Senado. Se o partido o quisesse como candidato a governador, ele estaria disposto a sair da prefeitura. E o partido sinalizou para ele que gostaria de tê-lo como candidato a governador. E ele foi e afastou da prefeitura. Então, afastou da prefeitura para ser candidato ao governo. Então, a conversa continua com os outros partidos? Continua, mas na busca de apoio para ele como candidato a governador. E tem uma vaga de Senado e uma vaga de vice para compor com ele. Rubens, o encontro de delegados do PT, o senhor que já foi presidente regional do partido, esse encontro já foi homologado pela Executiva Nacional e qual a consequência? O PT tem que fazer o quê se precisar revisar, se achar que deve revisar essa posição até as convenções? Isso já está homologado, o encontro aprovou o nome do Antônio Roberto Gomide como nosso pré-candidato por unanimidade, 328 delegados. Nós levamos a Brasília
e entregamos à direção nacional. E quando alguém lá perguntou se havia alguma dúvida ainda, o nosso presidente nacional, Rui Falcão, falou assim: olha, eu quero que vocês venham sempre aqui conversar comigo, mas não me tragam mais esse assunto, porque isso está resolvido, o PT tem candidato e pronto. Ah, mas e a aliança que estava sendo prevista? E se o PMDB resolvesse pelo candidato A, B ou C? Falou: olha, isso é uma página virada. Isso era uma questão que teria que ser discutida até o dia 29 de março. Não foi discutido. Onde é que vocês vão buscar partidos para apoiar, para estar junto com o PT e apoiar Antônio Gomide? No estado de Goiás. Vamos conversar com os partidos que estão organizados no estado de Goiás. Qual espectro? Não, todos. Nós vamos buscar. Sem exceção. Começamos pelos que apoiam a base do governo federal. Mas nós vamos dialogar com... Aliás, não vamos dialogar, já estamos dialogando. Nesse período de 2 meses que nós fizemos esse trabalho interno, Marcelo, dentro do partido, nós também fizemos uma discussão também e buscamos um diálogo com as legendas. E também fomos procurados por essas legendas, porque, na realidade, o cenário político de Goiás há um anseio. Por que a candidatura de Antônio Roberto Gomide avançou o tanto que avançou? Porque o perfil dele vai ao encontro daquilo que as pessoas estão buscando. Não é apenas a novidade pela novidade, não é apenas um nome novo, é um nome novo, mas que tem uma proposta política renovada. E que tem já um trabalho prestado, tem uma identificação, tem uma aprovação da sua gestão. Então, tudo isso vai ao encontro. Então, várias legendas já nos procuraram para discutir também. Professor, deixa eu aproveitar o gancho do deputado aqui. Muito se fala nessa questão da novidade na política, um candidato diferente, alternativo, tarará, tarará, tarará. E a tendência, nós temos colocado 2 nomes, talvez não, certamente os mais conhecidos do eleitorado goiano, Marconi Perillo de um lado e Iris Rezende do outro. Quais são os elementos que o marketing aponta para que um candidato chegue e consiga quebrar uma hegemonia de dois nomes tão conhecidos na política? Marcelo, assim, o primeiro ponto é a gente observar que essas pesquisas pré-eleitorais tão distantes do pleito são pesquisas de popularidade. E, sim, obviamente, que vai dar Marconi e Iris, porque são os candidatos mais conhecidos do Estado, isso é sem sombra de dúvida. O que eu percebo que é uma indicação dessa possibilidade do novo perfil político foram as manifestações do ano passado, que deixaram isso bastante escancarado. Eu percebo também que o próprio desgaste, tanto do lado do governador quanto do lado do PMDB, eu falo do PMDB por uma ausência de lideranças ter emergido no partido, até a distanciamento do Iris Rezende da população, porque ficou muito tempo aí recluso, pode dar essa abertura. Então, até o que eu estava analisando aqui da fala do deputado, o PT, a meu ver, nesse momento, ele fez a estratégia mais correta. Ele ocupou um espaço, ocupou uma brecha que foi cedida. Foi um levantamento que eu fiz essa semana, concretizando essas 2 candidaturas, em 9 pleitos, Iris Rezende vai ser o candidato do PMDB, ou seria pela 5ª vez. E Marconi seria o candidato, no caso do PSDB, pela 4ª. É só ressaltando essa incapacidade de renovação. Sim. É uma situação interessante, né, que o que é mais triste, aí eu falo por estar atuando com a juventude e fazer um trabalho de tentar quebrar o paradigma do jovem em relação à política. Os jovens hoje, que estão aí numa faixa de 18 a 20 e poucos anos, não conheceram grandes referenciais políticos que surgiram nesse período, de 98 para cá. Então, a gente pode dizer que o último referencial jovem que surgiu na política goiana foi o próprio Marconi, em 98. Então, de lá para cá, eles não tiveram mais esse contato próximo, o modelo do jovem político que faz um trabalho reconhecido. E, 2013, ficou claro, olha, a gente não quer mais ser simplesmente massa de manobra. Agora a gente quer falar um pouco mais, que a gente quer ser ouvido, a gente quer participar do processo. Ainda meio acanhado, ainda meio sem saber como fazer, porque esses meninos não participaram de 92 com o Collor, não participaram de 85 nas diretas já. Então eles estão tentando ver como é a experiência política. Fazendo sua própria história. Exato. Agora. Eu penso que agora, em 2014, manifestações vão voltar a surgir. Algumas lideranças que conseguirem se articular vão conseguir canalizar esse movimento. E aí sim, aquele candidato que souber ouvir esse pessoal e entrar em diálogo, que é uma grande dificuldade que eu vejo, Marcelo, hoje, dos políticos mais experientes, vamos dizer assim, que eles estavam acostumados com a política unilateral, a mídia unilateral. Eu estou aqui, eu falo e vocês me escutam. Esses jovens que estão demandando atenção na rua são bilaterais. Eles falam, eles ouvem, eles falam de novo através da internet, que é o mecanismo que eles aprenderam a se comunicar.
Então mudou o paradigma agora. Agora, como é que o senhor explica? O Datafolha que foi divulgado ontem mostra que praticamente 70% do eleitorado brasileiro quer mudança, certo? Aí quando fala que quer mudança, e mais da metade aponta que a mudança seria comandada por Lula, que é do mesmo grupo político. Não só isso, mas assim, fala que quer mudança e quando você vê no resultado final, tem 37% de pessoas apoiando Dilma Rousseff, né? Quer dizer, não é uma renovação. Que é semelhante aqui, a maior parte do eleitorado goiano quer mudança, mas continua escolhendo Marconi. Ex-presidente Lula, por exemplo, 52% ganharia no primeiro turno. Ainda, né? Dilma Rousseff ganha. Nesse cenário que está aqui, ela ganha em primeiro lugar, a não ser que a Marina entrasse. Olha, ganharia no primeiro turno. Tem uma coisa interessante de analisar, geralmente do marketing, não só político, que é o recall de marca. Por mais que eu quero mudança, se eu não sei quais são as minhas outras opções, medo do brasileiro. Eu volto atrás de alguém que, de repente, em algum momento me falaram que era bom. Então, talvez esse recall do Lula tão forte seja por isso. Porque, como eu falei, essa juventude não conheceu nenhum expoente político jovem que foi e ascendeu no cenário brasileiro. Não teve. Eles viram alguma coisa do Lula, que emergiu do momento onde o Brasil estava naquela coisa do PSDB muito entranhada, muito forte, rompeu um primeiro paradigma, e aí para eles foi uma novidade. Naquela época, o Lula do povo, o Lula que era o ex-operário, trouxe essa manifestação política. Então, a única memória que eles têm de política é essa ainda, de 2002. Mas e agora? Quem vai conseguir enxergar o que esses meninos querem? Como conversar com eles? Eu acho que o principal ponto dessa eleição de 2014 é o que esses meninos querem, o que eles precisam para estar ao meu lado. E aí, nesse ponto, eu já até comentei em outras mídias, o Gomide, eu acho que tem uma pequena vantagem. O fato de ter de não carregar esse peso do desgaste, auxilia bastante, e poder agora trazer efetivamente o discurso. Olha, eu quero mudar, eu quero despolarizar essa política de Goiás. Mas, para isso, você vai precisar também mostrar o porquê que ele é novo, porquê que ele é diferente. É um ponto de partida semelhante a Eduardo Campos, que tem 8% do eleitorado que conhece ele. O resto está tudo aberto. É espaço para crescer. E dá tempo ainda de se construir uma imagem até a eleição, professor? Bom, construir uma imagem é interessante porque é um grande mito, né? Que as pessoas acreditam que o marketing político constrói candidatos. Isso não existe. Né? Ninguém constrói nada. O Lula foi construído. Não, Luzeni, o Lula teve um histórico de derrotas que o moldou até o ponto que o Duda conseguiu simplesmente fazer a campanha certa para ele. Mas, professor, ele mudou o terno até... Sim, mas eu mudou mudei... o cabelo, eu mudei só a embalagem, o conteúdo estava ali dentro. O marketing político não consegue construir conteúdo. Então, o senhor está dizendo uma coisa, o brasileiro ainda está votando em uma casca? Não, mas o Lula já foi experimentado 2 vezes pelas urnas, teve um governo de 8 anos. Que o pessoal quer ele. Mas ele teve as suas façanhas políticas durante seu mandato. Então, quer dizer, era um político que precisava ser lapidado, fato, né? Porque aquele Lula agressivo, sindicalista, não era um Lula que seria eleito, não dava. Mas um Lula apresentável, um Lula com a linguagem mais palatável, ele era interessante, ele era convincente. Fez um governo de 8 anos, onde conseguiu equalizar todas as forças políticas para o apoiar e saiu muito bem avaliado. Esse é o ponto. O Gomide agora tem essa vantagem. Ele está muito bem avaliado, ele já passou pelas urnas, ele já tem uma essência política que ele pode trabalhar. A questão é fazer a campanha certa. Existe um tripé no marketing político, que é o momento certo, o candidato certo e a campanha certa. O marketing político só faz a campanha. O resto tem que vir. Professor Alexandre, a gente vê agora este momento, né, de muitas movimentações, a gente falou isso aqui desde o início do programa, muitas candidaturas ou pré-candidaturas, né, aí aparecendo. PT, PMDB, a gente viu, né, saindo daquela aliança. PMDB também, eu chamo de rachado, Marcelo não sei, mas está com uma imagem um pouco embaçada porque a gente não sabe exatamente o que eles vão decidir a partir de agora. Tem 2 candidatos, estão falando até em prévias, né? O pessoal da ala do Íris não quer saber disso, do Friboi quer sim, né, prévias para definir e lutar só por um candidato. O que o senhor faz de avaliação disso tudo, né, até agora? E outra, algumas pessoas, alguns políticos desincompatibilizaram e outros não, como, por exemplo, o governador Marconi Perillo continua no cargo. Como fica daqui para frente? Então, a situação de quem está no poder, ela é muito complicada, porque ela é cheio de vedações que o próprio cargo impõe e, ao mesmo tempo, é cheio de vantagens que o próprio cargo impõe. Exemplo, agora, dessa semana, noticiado em vários
veículos de comunicação. A nossa presidenta Dilma, ao inaugurar o início de uma obra, né, falou, olha, se vocês votarem, eu concluo, se tiver um segundo mandato, eu concluo, se você votar em mim, eu concluo. Quer dizer, então ali está claro a utilização do cargo, e vou lançar o PAC 3. Vou lançar o PAC 3. Exato, o PAC 3, né, quer dizer, tem um PAC 1, um PAC 2, PAC 3 agora, e nessa questão de apenas lançar, já coloco, olha, eu vou terminar. É só você votar em mim que eu termino. Isso aí, do ponto de... Se eu vou falando com quem conhece a legislação eleitoral, se fosse um prefeito municipal, já estaria cassado. Se fosse um vereador, já estaria cassado. O MP, Ministério Público Eleitoral, com certeza já teria entrado com a representação, já teria, enfim, movimentado meio mundo. E por que presidente não é? Alexandre, professor, mas se fosse um vereador ou um prefeito, não teria a repercussão também que teve. Pois é, pior Será ainda. que não teve na localidade dele? Um prefeito que chega e inaugura uma obra, naquela localidade, não tem a repercussão naquele município dele? Né? Eu acho que tem, sim. Tanto é que tem que logo em seguida os adversários políticos mesmo já movimentam e recolhem aquilo, gravam aquilo e já apresentam. Qual que é o problema? É a estabilidade. De certa forma, isso é um teste também para a Justiça Eleitoral, que não tem quadros fixos dos juízes que decidem e tudo mais. Aí você joga uma coisa pequena dessa para testar até onde vai a aplicação do Código Eleitoral, das leis eleitorais? Mas é temerário, não? Isso acontece realmente. Nós temos que analisar, só terminando o raciocínio, a questão da estabilidade. É evidente que o julgador, ao decidir, ele vai verificar o alcance social daquela decisão. Então, veja, qual seria o alcance social em se cassar um prefeito? É um. Qual o alcance social estrutural, econômico, em se caçar por uma fala desta ou por o abuso, né, do poder de um presidente da República? É evidente que nós estamos falando de forças diversas. Então, o julgador, ao examinar isto, ele decide também com isto. Isso também é uma forma de decidir. Mas agora, é passível de alguma sanção quando ela lançar a candidatura dela. Sim, é passível, nem antes mesmo ela pode. Né? Já sofreu algumas sanções. Por exemplo, quando ela pede ali o voto, no mínimo, propaganda eleitoral já teve. No mínimo, propaganda extemporânea já teve. Agora, um ponto interessante que o Marcelo Heleno tocou, realmente é a questão dos quadros fixos da Justiça Eleitoral. Nós temos no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que é formado por 7 ministros. 3 desses ministros, e são ministros temporários, vão ficar ali no mínimo 2 anos e no máximo 4 anos consecutivos. Nós temos 3 que são ministros emprestados do STF. Hoje nós temos lá o Marco Aurélio, o ministro Marco Aurélio, o ministro Dias Toffoli e o ministro Gilmar Mendes. O Marco Aurélio está completando os 4 anos dele agora em maio. Então sai. Entra quem na presidência? O ministro Dias Toffoli. Já vai ser presidente, o ministro Dias Toffoli, pouco tempo de próprio STF, e agora já vai ser presidente do TSE para comandar uma eleição presidencial, em que o principal ponto ali o principal ator, né, dessa campanha é candidatos petistas. E nós temos ainda 2 advogados, 2 juristas, né? Continuam sendo advogados e com leads, inclusive alguns com passado evidente de militância eleitoral, e que vão decidir. E isso, do ponto de vista da estabilidade das decisões do TSE, é complicado, porque a cada 4 anos, no máximo, toda a cabeça pensante da Justiça Eleitoral é trocada. Então, aquilo que a gente pode concluir que aquela jurisprudência, aquelas decisões ou aquela linha de raciocínio que a Corte teve 4 anos atrás, hoje não necessariamente será aplicada. Como exemplo, essa resolução recente aí, determinando que, para se investigar qualquer denúncia de crime eleitoral, o Ministério Público vai precisar de uma decisão, de uma autorização judicial, que é um retrocesso. Total, né? Verdade. Total. Só um instantinho, com relação a essa questão, ela não é tão recente assim. O problema é que ela teve uma visibilidade maior agora, que acordaram para isso, né?
todas as decisões, então, dessas resoluções passadas tinham essa mesma vedação, só que nessa alguém lá acordou e fez essa pergunta. E perguntou, e questionou. E aí teve a discussão para esse tema. E aí ele foi votado. Mas em resoluções antigas, infelizmente, já existe. E eu costumo, até mencionei com relação a alguns colegas, que essa hipótese que está nessa resolução é totalmente estapafúrdia e não gera nenhuma consequência. Por que não gera nenhuma consequência? Qual é o efeito de um inquérito policial que foi instaurado sem a determinação do Poder Judiciário, no caso, Poder Judiciário Eleitoral? Vai acontecer alguma nulidade na ação penal? Nenhuma. Porque já é consenso na jurisprudência, na doutrina penal, que as eventuais falhas no inquérito policial não comprometem a ação penal. Pois é, vamos então fazer um intervalo agora, né? Vocês me dão licença, a gente vai fazer uma pequena pausa. Nós vamos fazer um marketing. Vamos fazer um marketing aqui agora. Tudo é marketing. Eu tenho duas dúvidas que eu gostaria que o deputado Rubens Ottoni sanasse com relação à aliança, né? PT-PMDB, e eu vou falar quais são essas duas questões relacionadas a acordos, né? Dessa aliança anterior. Daqui a pouco, então. A gente vai lá e voltamos já. Ligue, participe, faça também a sua pergunta, 3254-1078. A gente já está preparadinho aqui para atender você e, na sequência, também colocar aqui a sua questão para os nossos convidados. Voltamos com o Politeia, que é pura política, nesta noite de domingo. Hoje nós estamos recebendo aqui o deputado federal pelo PT, Rubens Ottoni, também o professor Alexandre Francisco Azevedo, que é professor de Direito Eleitoral da PUC e também da FAZAN, e o professor Marcos Marinho, que é professor de Marketing Político da PUC. Eu terminei o primeiro bloco dizendo que eu estou com duas dúvidas, né? Duas questões que eu ouvi essa semana, li nos jornais. Eu não acompanhei a matéria, né, a entrevista em loco de Iris Rezende, mas me disseram que foi cogitado, foi dito ali dentro, duas questões. Uma é de que ele não renunciaria, Iris Rezende, não se candidataria ou não colocaria o seu nome como pré-candidato se Gomide renunciasse ao cargo de prefeito. E isso aconteceu, né? Ele renunciou e mesmo assim Iris Rezende é pré-candidato. E outra questão é que a diretoria nacional teria dito a Iris que se ele fosse candidato do PMDB, apoiaria ele e não alguém do PT. Até onde tem verdades nessas conversas aí de bastidores, deputado? Não, na realidade, Luzeni, a direção nacional do Partido dos Trabalhadores colocou a possibilidade do diálogo com o PMDB e, de maneira especial, a hipótese de uma candidatura do ex-governador Iris Rezende até o dia 29 de março. E que esse diálogo se desse a partir da própria definição do PMDB. O PMDB se definir internamente e apresentar ao PT esse nome para que o PT pudesse discutir. Não que já estivesse resolvido, mas o PT, então, estaria aberto para poder discutir desde que houvesse uma resolução, uma definição dentro do PMDB. O que não aconteceu. Na realidade, o que está acontecendo dentro do PMDB é um aprofundamento da divergência e da crise do debate. E pelo que foi visto, e até nas entrevistas que foram dadas aí nessa final de semana, há uma tendência, uma sinalização que essa definição só aconteceria nas convenções em junho. Então, tudo isso reforça exatamente o que o PT fez, que na impossibilidade de poder saber quem é o candidato do PMDB e poder discutir esse nome, o PT apresentou o seu nome. E apresentou o nome de quem era um nome que era prefeito da cidade de Anápolis, a segunda cidade em importância econômica do Estado, e que disse que só sairia da prefeitura para ser candidato a governador. Então, não existe nenhuma dúvida sobre isso. Gomide é candidato a governador e nós estamos abertos ao diálogo com o PMDB, uma aliança no segundo turno. Deputado, tem gente que diz que essa disputa por espaços entre Júnior, Iris e Gomide, com perdão, é puro marketing,
que vocês estão tudo acordados, a chapa já está pronta, vocês vão ficar brigando aí de mentirinha só para ganhar espaço na mídia, que a chapa já está formada com Íris, candidato a governador, o Friboi vice, o Gomídia candidato ao Senado. Talvez esses sejam os mesmos que falavam que isso aí é só ocupar o espaço e tal, e o Antônio Gomídia não sai da prefeitura de jeito nenhum, ele é doido, vai sair 2 anos e 9 meses. Numa gestão tão boa. Não sai nunca. Ele é doido? Não é. Ele é muito equilibrado. Isso é esses que estão falando exatamente o que você disse. Então, é uma visão de quem não acreditava numa definição do Partido dos Trabalhadores. E digo mais, João Marcelo, os 2 meses de trabalho que nós realizamos, porque o Diretório Regional do Partido, no dia 25 de janeiro, tomou uma decisão de apresentar o nome do Antônio Roberto Gomídia como uma possibilidade. E apresentou esse nome ao conjunto do partido. Nós trabalhamos 2 meses, o mês de fevereiro e o mês de março, andando no estado de Goiás inteiro, conversando internamente, conversando com o partido. E a receptividade foi muito além do que nós poderíamos esperar. A repercussão não foi só interna no PT, foi fora do partido. Não foi por acaso que ele, que estava com 3% e pouca gente o conhecia, estava com 3% na pesquisa, já tem pesquisa com 14%. Na média, as pesquisas estão dando 12%, 13% na média. Então, houve um crescimento muito grande pela repercussão que houve da apresentação do seu nome. O senhor sabe que eu já disse isso, que a campanha se faz com ato, fato e boato, né? Nesse final de semana, o boato que tem é que o PMDB poderia chegar ao cúmulo de entregar os cargos que tem na Prefeitura de Goiânia, romper formalmente com o prefeito Paulo Garcia e virar oposição na Câmara. O senhor acredita que isso vai acontecer? A definição estadual pode trazer algum reflexo, especialmente nos principais municípios onde PT e PMDB têm aliança? Não, de maneira nenhuma. Pode ter certeza que o relacionamento do PT e do PMDB vai ser um relacionamento de harmonia. É claro que, tendo candidaturas, não sendo possível formar uma única chapa no primeiro turno, vai haver disputa. Mas nós temos maturidade, responsabilidade política para poder contornar essa disputa e garantir um nível de relacionamento que nos possibilite estar junto no segundo turno. Porque nós sabemos, tanto o PMDB quanto o PT têm consciência que o adversário não é um ou outro. Nós temos um adversário comum, que é o PSDB, que está no governo do Estado. Então, esse é o nosso adversário. Então, nós temos maturidade para poder enfrentar essa realidade e, mesmo tendo candidaturas do PMDB e do PT, criarmos um relacionamento adequado que nos possibilite, no segundo turno, estarmos juntos. Pois é, vamos aqui dar voz, então, também a quem está nos assistindo, né? Um grande abraço para o Fábio, ele é diretor de iluminação lá da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, diz que está sempre ligado aqui conosco, é um aficionado por política, diz que gosta de votar consciente, por isso está sempre ligadinho com a gente aqui, viu, Marcelo? No Politeia. Muito obrigada, viu? Bom trabalho para você aí na Prefeitura. E também aqui algumas pessoas falando sobre essa relação dos governos, viu, deputado? Ricardo Alves, lá do Jardim Itaipu, diz aqui, por que o PT está lançando um candidato ao governo? O partido não está conseguindo cuidar de Goiânia, uma crítica aí ao governo, né, municipal aqui de Paulo Garcia. O Thiago Pereira também fazendo uma crítica do setor universitário, dizendo que acredita que nenhum candidato consiga tirar a eleição ou a reeleição de Marconi Perillo. E o João Paulo Costa, do setor Oriente Ville, parabenizando o programa e dizendo que gostaria de saber do senhor o que acha a respeito das administrações de Pedro Wilson, que passou, né, que ele não considerou satisfatório, e também de Paulo Garcia, que está acontecendo. Ele diz que administrações assim, aliás, pergunta, né, administrações assim não poderia manchar o PT e atrapalhar a candidatura de Gomídia, por exemplo? Não, de maneira nenhuma. Nós temos orgulho do trabalho realizado pelo professor Pedro Wilson e também pelo prefeito Paulo Garcia. Administrações têm dificuldades? Tem. Essas dificuldades elas têm que ser enfrentadas e enfrentadas com coragem. O prefeito Paulo Garcia, nesse momento, está fazendo uma ação ousada de coragem, enfrentando um momento difícil na administração, mas tomando as decisões importantes. Então, isso não nos cria nenhuma dificuldade. O desafio que nós temos é a própria disputa. E aí, é claro, tem opiniões diferenciadas. Nós somos daqueles que percebemos, ao andar por todo o estado de Goiás, percebemos que há um grande desgaste do governo estadual.
E quando eu falo que há um desgaste do governo do Estado, não é a partir de depoimentos da oposição, não. É porque eu ando o Estado de Goiás todo e vejo depoimentos de próprias lideranças ligadas ao governo do Estado, decepcionadas com os rumos do governo e também decepcionadas porque, às vezes, aquilo que foi prometido, aquilo que foi combinado, não foi atingido, não foi feito, não levou-se adiante. Então, isso cria desgastes. Bases tradicionais do governo do Estado hoje estão numa posição muito crítica ao governo, estão na oposição. Então, isso abre um caminho para que a oposição possa se estabelecer. É claro que aí tem que ter a competência, a capacidade, tem que ter o nome certo, tem que ter a capacidade de poder organizar essa campanha. E é esse o desafio que nós estamos trabalhando neste período até as convenções em junho. O Rimé Juli também participando de Anápolis, Marcelo, só para a gente estar aqui dando voz, está dizendo assim que, na verdade, você falava de renovação, né? Que, na verdade, a renovação busca novidades neste momento, Marcelo. Se o nome de Lula é lembrado, é porque ele conseguiu atender as demandas, assim como Antônio Gomide na cidade de Anápolis. Mas eu não... O interessante é isso, que a mudança vai em cima da volta. Nada contra, nem contra, nem a favor do Lula, não. É um diagnóstico. Agora, nesse gancho aqui, professor, a oposição tem batido muito nessa tecla do desgaste, que é natural, 16 anos de qualquer governo. Marconi não vai ser diferente de outros. Existem as demandas que foram reprimidas. É claro que é o governo dele que vai ser avaliado, é natural na eleição que é estadual. Mas, por outro lado, também, a avaliação dele, que já foi bem pior do que já estava, as pesquisas apontam, ainda assim, em termos de avaliação, ele está melhor do que Dilma e do que Paulo Garcia, em relação a Antônio Gomide lá em Anápolis, ele é o concurso lá. Agora, o que pesa mais é a avaliação do presidente, de um prefeito ou do governador nessa hora? Então, Marcelo, o que eu observo é que o eleitor, ele não tem muito aquela percepção partidária na hora do voto. Ele vota personalizadamente. No caso é o governo. Eu voto no Marconi ou eu não voto no Marconi porque ele é o governo, ele representa o governo. Não é o PSDB que representa o governo, Vai avaliar o presidente, é a Dilma ou Exatamente. Não Dilma? É a Dilma ou é o Aécio ou é o Lula. Então, o voto no Brasil, principalmente, tem muito essa tendência de ser personalizado. Eu voto na pessoa que me representa aquela gestão. Então, essa tentativa dos partidos, porque a gestão do PT é isso, a gestão do PSDB é aquilo, é normal. Isso acontece e sempre vai acontecer. Mas na cabeça do eleitor, ele tem que personificar as demandas e os anseios dele. E o mais provável é que ele consiga enxergar no representante em específico aquela pessoa que ou o supriu as suas carências ou então não supriu. E aí sim vai penalizar ou ele ou quem ele apoia, que existe isso também, né? A gente ouve muito falar que as pessoas agregam voto ao seu apoiado, mas agregam também rejeição. Então, esse é um ponto muito a ser considerado. O Lula, obviamente, agregou demais a Dilma, né? As pessoas comentam que o Lula fez a Dilma e fez o Haddad também. Você vê a força do Lula. E a gente tem que perceber que, dependendo da situação, a avaliação que as pessoas fizerem do Paulo Garcia pode ecoar no Gomide, depende de como vai estar a posição na campanha, no palanque de Paulo Garcia e Gomide. A posição do Marconi, como vai estar o Marconi, como vai estar alguém que de repente a população rejeita, que vai estar apoiando o Marconi. Então são questões que na hora da campanha elas vêm à tona. E aí o povo começa a traçar melhor a sua percepção daquele candidato. Pois é, e a má avaliação do Paulo pode respingar mais no Gomide, que é do mesmo partido, ou em Iris Rezende, que o fez na prática prefeito? Aí nós temos uma situação interessantíssima. Porque... O senhor que tem que resolver. Você quer colocar o problema, resolver com vocês. Tá certo. Não, fatalmente, até muita gente ainda percebe o Paulo Garcia como uma extensão do Iris Rezende. Não ficou, o Paulo Garcia, desde que ele assumiu a gestão, no meio do mandato do Iris, ele não instituiu a gestão Paulo Garcia, até hoje tem dificuldade para isso. Então, tanto que ele tem patinado, tem passado diversas dificuldades na prefeitura. Também, né? Claro, né? O Iris vinha fazendo o mandato, que as pessoas estavam gostando, aí saiu, põe o Paulo e a coisa deu uma degringolada. Fatalmente, o peso recai em cima do Paulo e isso pode ser cobrado do Iris Rezende também. Mas em 2010... Só completando que essa não é uma novidade também, é que nós vivemos aqui. Nós tivemos o Pita inventado pelo Maluf em São Paulo no passado, nós convivemos com a Dilma, que foi inventada pelo Lula. Lá, o Aécio inventou o Marcos Lacerda, prefeito de Belo Horizonte, e o Anastasia, que acabou de deixar o governo. O Eduardo Campos inventou um prefeito lá em Recife e está inventando um governador agora para o
que o Marconi inventou o Alcides? Exatamente isso que eu ia falar. Em 2010, teve essa situação do Marconi e com o governador Alcides, só que houve estrategicamente aquela ruptura às vésperas, tanto que muitos tucanos estavam no governo Alcides e depois saíram como se nunca estivessem, né, no governo Alcides, falando que foi o pior governo, aquela coisa toda, e saíram, que é uma questão também do ponto de vista de marketing, né? Sim. Político nenhum. Na campanha, tudo vem à tona. É bom sempre ficar claro isso. Na campanha, tudo vem à tona. A questão é, quem está com você de mãos dadas na hora que você vai falar com o público, pedir o voto dele? Isso é mais levado em consideração do que quem estava com você há 2 anos atrás, 3 anos atrás. A gente sabe que a memória do nosso brasileiro é um pouco curta em relação à política, principalmente. Então, o que vem à tona no momento da decisão, e que aí pode ser até na última semana do voto, realmente prepondera. Ali é onde a coisa acontece. Eu acho que na pré-campanha também, né? Tanto que a gente viu nessa semana aí a Operação Poltergeist, que diz respeito a políticos também, e a gente sabe que nem sempre é de graça essas situações, né? Que acontecem. Agora, eu queria ver com o professor Alexandre até onde, né, esses fatos eles podem ser utilizados pelos adversários na campanha. Até onde, né, essas denúncias, essas operações, esses fatos também na justiça podem ser utilizados na campanha do adversário? Olha, do ponto de vista eleitoral, pode ser usado e deve ser utilizado sempre. Agora, há um instituto também do direito eleitoral, que é o direito de resposta. Então, a pessoa que, de repente, na propaganda eleitoral, agride o outro, né, em sua honra, né, difamando e injuriando, ou caluniando, né, ela pode requerer na Justiça Eleitoral o direito de resposta e apresentar ali a sua resposta. Nós tivemos aqui também em 2006, né, nós vamos lembrar do candidato Demóstenes ali em 2006, que partiu frontalmente para o ataque e atacava Deus e o mundo ali com aquele... Até ter um desenho feito na propaganda dele e utilizava muito para bater nos outros. Resultado é que o próprio eleitor não aceitou esse tipo de coisa. Então, eu acho que deve dosar muito isso. A partir de uma denúncia, eu acho que sim, tem que ter uma denúncia, tem que trazer isso até mesmo para não ficar aquela coisa da propaganda da situação, país ou estado das mil maravilhas. Da oposição, o caos total. Até porque a justiça atua por denúncia, né? Ela não é uma justiça investigativa, no caso, principalmente do direito de resposta, principalmente, da questão do direito de resposta, tem que haver o requerimento mesmo. E como fica a situação dessas pessoas que estão sendo acusadas, por exemplo, investigadas? Elas, bom, no ponto de vista na hora da propaganda, isso aí pode recair, vai recair, e eu acredito que deve sim ser cobrado, e deve sim ser mostrado toda e qualquer denúncia que houve contra a pessoa. Mas ele vai poder se candidatar, porque fica tão complicado isso, né? Mas o problema é que quando acaba a eleição, acaba o interesse também. Uma situação esdrúxula aqui aconteceu na eleição do Dr. Alcides, em 2006, ele foi acionado no Ministério Público através de representações eleitorais, que é normal, 100 vezes pelo seu adversário Barbosa Neto, certo? Aí quando a representação quando a denúncia vira a representação eleitoral, não tem mais autoria, a autoria é do Ministério Público. Me corrija, professor, se estiver errado, aí o interessado, o candidato que fez a denúncia, não pode mais retirar, a denúncia passa a ser encampada pelo Ministério e é objeto público. Mas Barbosa Neto moveu 100 representações, foram 100 denúncias que vieram representações contra o governador que seria eleito, né? E alguns meses depois ele era auxiliar desse governador. Mas vamos só um instantinho, né? Tem um porém aí. Essas coisas que o Barbosa, o candidato, né, até então Barbosa Neto fez, foram relacionados à propaganda eleitoral. Sim. Né? Então, sim. Era direito de resposta, uma propaganda irregular, apenas isto. Não gera maiores consequências. No máximo é retirar a propaganda do ar, no máximo uma multa, se for o caso. E um detalhe, no caso de propaganda eleitoral, o MP não assume a propaganda tinha até eleitoral. denúncia de uso de máquina, uso de... Sim, tinha, que era a questão da UEG, que utilizava e tudo, e depois retirou. Mas era tudo voltado à propaganda eleitoral. Utilização do palácio para anúncio de apoio.
Mas por que eu exatamente. falo isso? Porque assim, sempre a gente vê um aumento, um número maior de denúncias nesse período e a gente vê que muitas vezes elas são plantadas, essas denúncias. E o que acontece? Uma vez colocada a ideia na cabeça do povo, o povo vai pensar, poxa, esse cara não presta. Isso e aí marketing. É marketing. Lá vem a questão do marketing. É o demônio Mas do mundo é financeiro. Mas é mais ou menos isso, porque aí, o mal já foi feito. Quando chegar o final lá e ele for absolvido, já passou o período de eleição e a população já não votou mais naquela pessoa. É uma estratégia de marketing, inclusive. Mas é estratégia política, gente. Para de demonizar o marketing. Mas a gente tem uma situação interessante, que foi a que, não sei se vocês vão lembrar, são participantes, né, dessa política brasileira, mas quando o Fernando Henrique Cardoso estava quase no término ali de seu mandato, tendo que escolher, no último ano do seu mandato, tem que escolher ali o sucessor, né? Logo que a gente teve a Polícia Federal invadindo o escritório político ligado a Rosana Sarney, né? E apreendendo que, que ela ia se candidatar, aquela coiseira toda. E aí vaza aquela foto, aquelas filmagens com milhões de reais em cima de uma mesa. Quer dizer, como você falou, Luzani, a imagem fica. Então, por mais que depois se prove que era dinheiro, que podia ser dinheiro, nem sei o que virou isso, né? Mas o estrago, a gente não sabe foi no que feito vira. Mesmo. Isso aí não é estratégia de marketing, é estratégia política. Eu estou me valendo de um expediente jurídico para prejudicar, para bloquear o meu que será utilizado pelo marketing, mas vai ser utilizado pelo marketing. Não, mas é interessante. O pessoal do marketing vai usar. Não, é óbvio, né, gente? Mas por quê? Porque o papel do marketing, nesse caso, é dar luz onde precisa colocar luz. E muitas vezes tirar a luz onde não pode ter luz. Não, tem algumas discussões, é lamentável o uso eleitoreiro das coisas, né? Mas eu até notei aqui, o caso da Petrobras, esse final de semana foi capa da Veja, foi capa da Época, o Estadão vem publicando matérias direto, a Folha de São Paulo destacou. Tem problema? Tem problema. Agora, é claro que há uma má vontade, muitos desses veículos aqui, que é histórico, contra o partido a qual o deputado é filiado. Mas, se não tivesse problema também, e se tivesse sido dada uma satisfação logo no início da série de problemas, estaria mais adormecido isso aí. O problema é que você não fecha essas histórias e aí um fio vai puxando o outro. Mas aí eu vou concordar com o professor Alberto, que não veio hoje, né? Está resolvendo outras questões relacionadas aqui à emissora. Ele não veio, eu concordo com ele, que falta muito de assessores, bons assessores para os políticos. Demais. Porque ele não orienta bem, quem vai sofrer é a imagem do político. Principalmente de marketing. Assessor jurídico também. Não, mas essa é verdade. Uma coisa que eu falo muito para os meus alunos na faculdade. Falta profissionalização nesse ambiente político. Sim. Né? E até dos próprios políticos. A gente percebe que tem muita... A justiça eleitoral cansada de receber denúncia por erro grotesco do ator político, do mandatário, que sequer sabe o que é a sua função, que deve ser feito ou não. A origem de tudo, eu já trabalhei em assessoria e é uma coisa incrível, não de marketing, mas assessoria de comunicação. Eu imagino que na área do senhor seja a mesma coisa. Você vai trabalhar numa assessoria de comunicação, todo mundo entende comunicação, menos o assessor. Você vai mexer com assessoria de marketing, todo mundo entende marketing, menos o responsável pela área. Não, e é aquela questão do espaço, né? Infelizmente a política tem uma guerra de egos muito grande. E no meio de uma campanha, todo mundo quer ser o melhor amigo do candidato porque acredita que após a campanha vai ter alguma benesse. E o trabalho que deve ser feito, que é um trabalho coerente, um trabalho com estratégia, com planejamento, para dar exposição e voz para o candidato, muitas vezes ele é permeado de algumas estratégias até de jogo baixo, realmente, de algumas lideranças políticas que estão ali no meio da campanha, achando que aquilo vai valorizar ou vai validar melhor a sua participação na campanha e vai te render alguma coisa depois. Aí é interessante então, esse é o grande problema. Ver qual que é a função do assessor. Porque quando a gente fala, precisa de uma assessoria boa, qual que é a função de um assessor? Porque a gente tem muitos aí, são verdadeiros aspones, né? É a pessoa que vai babar ovo ali pelo candidato, enquanto, na verdade, o assessor tinha que ser aquele que o choca, né? O traz para a realidade, ou questiona
ali. Não prepara, fica falando, você tá bem, tá aí. Aquela coisa de... Eu até tuitei esses dias isso. Tem muito político capaz de pagar 10 pessoas para puxar o saco dele todo dia, mas não paga um para falar a verdade que ele precisa ouvir. Pois é, peraí, gente. Vamos ver então com o deputado Rubens Ottoni, porque ele é um político, ele tem assessores, ele vive em loco, né? O senhor tem quantos assessores, né? O Marcelo está perguntando. E como que é? Qual que é o critério para o senhor escolher um assessor? O senhor já teve assessor que derrubou o senhor em alguma questão? A comunicação do Rubens é boa. Tem que falar porque eu acompanho ele, a comunicação dele é muito boa. Não, mas isso que está sendo falado aqui, tanto para o professor Alexandre, para o professor Marinho, é absoluta verdade. O Marcelo tocou num ponto muito importante. A assessoria, ela tem que ser assessoria competente, que venha a trazer um valor que o candidato não tenha. Até porque eles são bem pagos, né? Não, e é isso, ele tem que agregar valor ao conhecimento que você tem. Se quem vier for inferior, não tiver condição de dar assessoria, ou quem está na política não dá o valor devido a ele, para que ele possa ter influência e possa colocar as suas informações, não adianta. Então, a assessoria tem que agregar valor. E, às vezes, a culpa não é do profissional da assessoria. Às vezes, é a mentalidade da política que não permite que o profissional da assessoria, seja de comunicação, seja jurídico, seja de marketing, ele tenha capacidade, mas ele não tem voz para impor aquele conhecimento dele. Porque quem está na política acha que sabe tudo e não permite que aquele valor novo venha agregar ao conhecimento que já existe na área da política. Esse é o desafio. E quem é capaz de trabalhar com essas questões, agregando o valor político das assessorias, avança muito mais do que os outros. Gente, mas isso não é só da política, não. Então, eu trabalho com consultoria na área empresarial também, até alguns trabalhos pelo Sebrae. O mercado é assim, a pessoa te paga, o empresário te contrata para não te ouvir. Mas o político e o empresário também tem que querer ser bem orientado, né, gente? Porque eu já acompanhei, principalmente ali dentro da Câmara Municipal, que a gente ia perguntar sobre alguns projetos, o vereador nem sabia. Vou perguntar para o meu assessor aqui, tinha que tomar uma aulinha com o assessor primeiro, para depois falar com a imprensa, né? É a única hora que o assessor é lembrado. Quando alguma coisa de ruim acontece, foi culpa da minha assessoria não me informou isso. Mas então, o estagiário, né? O estagiário também. Mas às vezes é melhor assim do que não aceitar ouvir e falar bobagem. Falar besteira, né? É verdade. Pelo menos isso, né, deputado? É verdade. Vamos fazer um intervalo, novo intervalo. Vou registrando aqui a participação do Ivan Nogueira, de Aparecida de Goiânia. Está perguntando aqui para o deputado Rubens a respeito da Ferrovia Norte-Sul, né, que ainda não saiu do papel, está fazendo uma crítica. O Maione Padeiro também, lá de Aparecida, dizendo, estou ligadinho no programa, parabéns, obrigada, viu? Obrigada a todos vocês que estão abrindo aí, né, as portas pra gente, ligando a televisão e nos acompanhando. Porque eu acho que isso é muito legal, a gente abrir as mentes também, né, das pessoas, porque a gente está em ano eleitoral e nós precisamos conhecer não só os candidatos, os pré-candidatos neste momento, mas também conhecer opiniões de especialistas. Nós vamos, então, fazer esse intervalo e nós voltamos já para a gente falar a respeito de uma situação mais macro, né? Dilma Rousseff, PT em nível nacional, como isso tudo vai repercutir nos estados. E o Marcelo falou um pouquinho aqui a respeito da pesquisa Datafolha, a gente tem que destrinchar um pouquinho mais, né? O ex-presidente Lula aparecendo bem, Marina também aparecendo bem. Daqui a pouco a gente volta, então, para falar a respeito disso. Já vai pensando, vai ligando para a gente, 3254-1078, nosso telefone cidadão. Voltamos com o Politeia, que é pura política, neste domingo. Mais participações aqui, né, dos nossos telespectadores e ouvintes também da Rádio Aliança Notícias 1090M, que está em cadeia conosco, né, apresentando o programa. Ângela Rosa, do bairro Goiás, dizendo que o PMDB, perguntando, na verdade, né, o PMDB vai entregar os cargos da prefeitura, deputado? O José Roberto da Fama também, os partidos de esquerda, fazendo uma crítica, né? Os partidos de esquerda só têm lábia, não conseguiram mudar nada até agora. E o Paulo Afonso, do Morada do Sol, dizendo que o Paulo Garcia não tem capacidade nem para governar Goiânia, porque fazendo um contraponto aqui ao que o senhor disse, né, a respeito da administração de Paulo. E então, o PMDB vai entregar os cargos? Como vai ficar? Essa é a questão do PMDB, mas não acredito de maneira nenhuma. Como eu disse, o relacionamento é um relacionamento maduro, responsável e julgo duradouro. Se, eventualmente, nós não pudermos fazer uma composição para o primeiro turno nessa eleição, vamos criar um ambiente favorável para estarmos juntos no segundo turno. Então, isso não vai ter interferência na Prefeitura de Goiânia e nem em outras questões. Nós vamos trabalhar para que essa unidade ela exista e nós possamos juntos
avançarmos a administração. Aproveitar também para responder o telespectador que falou sobre a Ferrovia Norte-Sul. Sim, verdade. Né? A Ferrovia Norte-Sul, ela é uma realidade hoje. Esteve paralisada por muito tempo antes do nosso governo, engavetado, e não conseguiram fazer, os governos anteriores não conseguiram fazer 1 metro de trilho. Né? Nós agora estamos entregando até o final desse semestre todo o trecho de Anápolis, passando por todo o estado de Goiás, todo o estado de Tocantins, todo o estado do Maranhão e chegando no Porto de Itaqui, mais de 2.000 quilômetros de ferrovia. Agora, o que ainda está em construção é o outro trecho que foi pensado, e aí já não é do projeto original, saindo de Anápolis e atravessando o estado de Goiás pelo sudoeste, entrando em Minas e chegando no litoral paulista. Esse é um desafio para os próximos 3 anos, mas nós já vamos entregar a primeira parte de Anápolis até o Porto de Itaqui, no Maranhão. Tem coisas boas também falando aqui, né? O Marco Silva de Campinas dizendo que o Gomide é um político novo que vem para agregar mais que os velhos. Não é só para a gente encerrar aqui as participações. Só para encerrar esse assunto Ferrovia Norte-Sul, em 2010 a Valec chegou a marcar data para a inauguração desse trecho, outras 2 datas foram marcadas posteriormente. O que aconteceu? Houve toda uma denúncia sobre a obra que paralisou. Mas não estava pronta? Não, paralisou toda a obra. Nós tínhamos 85% da obra já executada. Isso foi questionado, foi motivo de várias inspeções do Tribunal de Contas da União. Em alguns lugares foi preciso fazer novas licitações para assumir esses trechos finais. E é isso que nós estamos acontecendo depois de todo um trabalho de mais de 2 anos paralisado por causa triste, porque muita das coisa investigações. se perdeu já. Exatamente. Né? Então, agora nós estamos finalizando esse processo dessa parte da obra que é de Anápolis até o Porto de Itaqui, no Maranhão. Nós, até o final desse semestre, já entregue, totalmente construída, e agora o desafio é avançarmos, e é bom ressaltar que a obra nesse trecho de Anápolis até o litoral paulista já tem grande parte dela avançada. Vamos falar então dessa última pesquisa, né, do Datafolha, vamos falar da Dilma Rousseff, vamos falar de uma situação macro aqui, né, da política nacional, porque a gente vai ter palanque aqui em Goiás e como vai ficar o PT, né? Porque em outros estados, em outros lugares, o PT e o PMDB continuam unidos. Como vai ser essa situação aqui, deputado Rubens Ottoni? Presidente Dilma, que inclusive caiu nas pesquisas, né, na Datafolha, na última pesquisa era 42, se não me engano, 42%, 44%, aliás, e agora está com 38%, né? 37% para 38% e 12 pontos ainda acima dos adversários. Lembrando que os principais, Aécio Neves e Eduardo Campos, né, que estão aí na disputa com a presidente Dilma Rousseff. Como vocês avaliam essa situação neste momento dessas pesquisas? Com naturalidade, pesquisa é um instrumento... Está caindo, né? Mas se fosse para olhar assim, Luzeni, eu já fecharia a eleição aqui. Com esse resultado eu me dou satisfeito. Ainda dá primeiro turno? Não, ganharia no primeiro turno. E é bom a gente lembrar que nem com Lula nós ganhamos a eleição no primeiro turno. O Lula foi eleito 2 vezes e todas as 2 vezes no segundo turno. E a Dilma também foi eleita no segundo turno. É bom só para agregar, deputado, intenção de voto não é voto. O mais importante e tem rejeição é que a intenção também, né? de voto não é voto. Então, o senhor mesmo perdeu uma eleição para prefeito de Anápolis, onde o senhor saiu disparado. Exatamente. Então, nós temos consciência que a pesquisa é um instrumento muito importante para analisar o momento que ela está sendo realizada e serve de orientação para nós podermos levar a nossa campanha. Então, tudo isso serve de orientação. Nós estamos num bom momento, nós estamos construindo uma aliança forte, sólida e estamos acompanhando também a orientação e as mexidas dos adversários. É assim que se faz a campanha. E a pesquisa serve para essa orientação. Nesse momento, nós estamos vivendo um bom momento. Essa pesquisa era positiva para nós. Se essa pesquisa preocupa o PT e preocupa a Dilma, imagina os nossos adversários que estão percebendo que a gente ganharia a eleição no primeiro turno. E com o ex-presidente Lula fica melhor ainda para vocês, que ele tem 52% da intenção. E aí, fica a pergunta, quem que vocês vão, ou por quem, na verdade, optar? Lula ou Dilma? Não, isso já está definido. É a Dilma, nossa candidata. Nem com esse resultado aqui de maneira nenhuma. Nossa candidata é a presidenta Dilma, é candidata à reeleição. E a dúvida é se nós vamos ganhar no primeiro ou no segundo turno. Nossa. Deputado, eu ouvi uma fala do Lula na CBN há um tempo atrás que eu fiquei assim até admirado.
O Lula colocando que o projeto de poder do PT é até 2022, já prevendo uma reeleição da Dilma e ele voltando depois para 2 mandatos. Não seria muito, não, um partido ficar no poder tanto tempo? Não, mas essa é uma análise meio genérica. O Lula, eu tenho conversado com ele e ele tem dito que, dependendo dele, ele não volta. Ele prefere contribuir para construir novas lideranças. Agora, é claro que você chega num ponto, se não tem essa alternativa, não construiu liderança e o nome dele se apresenta como alternativa para continuar o projeto, lógico que ele pode voltar. Mas a visão que o Lula tem hoje é de contribuir com o Partido dos Trabalhadores para construir novas lideranças. E ele já tem demonstrado isso. Vocês citaram o exemplo da Dilma, o exemplo do Haddad, e ele se dispõe a esse trabalho. Lá em São Paulo, agora apresentando o nome do Padilha, esse é o trabalho dele. Agora... Então não há uma busca para ele voltar. Ele quer construir. Agora, isso não tira a visão de querer a continuidade do projeto, é claro. Nós temos um projeto político, queremos que ele tenha. E a alternância de poder, vocês defendem tanto isso aqui em Goiás? Cabe à população fazer essa avaliação. Né? A população faz essa avaliação e dá a oportunidade ou não. Professor Alexandre, o senhor acha que na pesquisa Datafolha diz que essa queda da presidente deve ter ocorrido, pelo menos é uma possibilidade, ter ocorrido por causa, primeiro, da economia que não vai muito bem e depois dessa questão da Petrobras. Do ponto de vista jurídico, essas questões elas podem prejudicar, o senhor acredita, a presidente? Olha, que vai ser levado para a propaganda e a campanha vai, e eu espero que de alto nível, exatamente para se discutir ali alguns papéis de empresas estatais que nós temos, que às vezes são utilizadas, às vezes e muitas das vezes, né, como cabide de emprego ou uma forma de desvio de verbas. Nós temos aqui em Goiás, por exemplo, a questão da CELG, que todo governo vai e na Justiça Eleitoral dá um trabalho para nós imenso, porque a hora que vai aqui lá, ninguém quebrou a CELG não quebrou. Né? Da última vez que teve, levaram em cada processo 500 páginas de um relatório falando quem quebrou a CELG. Eu assessorei a juíza nessa eleição passado, 2010, eu tive a curiosidade. Gente, ler 500 páginas de um trabalho que não é o nada, lugar nenhum, é extremamente desconcertante. Isso vai levar. Eu queria só tocar um ponto também dessa questão da alternância de poder, que infelizmente nós vivemos essa questão da reeleição, que faz com que o cidadão eleito e reeleito, ele fica fora 4 anos, e nesses 4 anos o que ele faz? Se for governador, ele arruma um bico no Senado por 4 anos e depois volta. Veja, a casa legislativa maior do nosso país é o Senado. É a casa de estabilidade do sistema. Tanto que é estável que se coloca lá, pelo menos em tese, aquelas pessoas vêm desde Roma, né, senato senil, quer dizer, pessoa experiente para ocupar lá, para dar estabilidade para nós, como país. Infelizmente, a camarada ficou 2 mandatos, fica lá fazendo um bico, sai, né, volta, não, que as forças me compeliram a voltar. Na verdade, essas forças me compeliram a voltar, tem um nome, que é não preparou sucessores. O político e o partido que não está preocupado em preparar substitutos, sucessores, é preocupante, porque a hora que acaba, vamos imaginar um vazio que pode acontecer, que é a morte. O camarada morreu. E aí, quem vai sucedê-lo? Aí, primeiro vai ter uma briga de foice medonha para saber quem vai sucedê-lo, porque não tem ninguém alçado ao posto, né, pelo antecessor, e vai virar briga. O que eu acho interessante... O império de Alexandre o Grande. Exatamente. O camarada morre, de repente não tem sucessor, não tem ninguém preparado, divide um império que poderia florescer e poderia ir adiante, não foi. Isso aqui, infelizmente, essa situação de reeleições indefinidas, que eu falo reeleições indefinidas, o camarada ele só pode ser eleito e reeleito em um único período subsequente. Mas nada impede que ele dê uma voltinha no Senado, para sair lá 4 anos no Senado, depois volta, fica aqui,
volta mais. Isso aí é ruim, porque faz com que o eleitorado fique desencantado com a política, porque não tem ninguém novo, é mais do mesmo. Pois é, mas aquela história de quem não é visto não é lembrado, então tem que estar em algum lugar, não é? E tem outro problema também, que é do sistema eleitoral, não tem nada ilegal nisso, mas os mandatos não são respeitados, né? O deputado federal Rubens Ottoni, ele é exceção, ele foi eleito deputado estadual, cumpriu os mandatos, foi eleito deputado federal, cumpriu os mandatos, mas isso não é o normal. Não. O cara se elege deputado, aí tira licença para ser secretário, para ser autoridade, não conclui o mandato, não faz o mandato direito, aí o cara é eleito vereador, já tem vereador se preparando para ser candidato a deputado, tentando ser... Então, os mandatos acabam não sendo respeitados. Até a própria eleição para o Senado, a gente percebe que tem essa manipulação. Tanto que o cargo de suplente é a maior excrescência da política. O senador, o camarada, temos esse caso, 2 senadores não foram eleitos, eu falo que é uma excrescência por isso, porque eles herdaram o cargo. Mas olha, não é próprio do Brasil isso. Aí deixa eu ser justo aqui, não é problema do marketing, o problema é daquele cidadão sentado na ponta lá, do representante do Congresso. Esse é o desafio que nós temos. Aí você envolve um outro debate, que é o debate da reforma política. Sim. Nós temos uma democracia no Brasil que é uma democracia ainda recente. Uma democracia recente, e isso nos leva à necessidade de aperfeiçoamento de todos os seus mecanismos. O sistema eleitoral é um deles. Então nós precisamos ter um aperfeiçoamento desse sistema eleitoral. E aí há uma resistência. Não é fácil você mudar essa questão das regras do jogo. Principalmente quando as regras do jogo têm que ser avaliadas, analisadas, apresentadas, votadas por aqueles que já estão no jogo. Exatamente. E se aqueles que estão no jogo foram eleitos por essas regras, é natural que eles não queiram mexer nessas regras, porque essas regras que os levaram ao posto que eles estão. Então, daí o desafio de envolvermos a sociedade no debate da reforma política. Eu tenho dito que reforma política só sai se a comunidade participar ativamente, se tiver participação popular. Há um projeto até do Movimento contra a Corrupção Eleitoral, comandado pelo juiz Marlon Reis, de que os mandatos, tanto do Legislativo e Executivo, seja dois mandatos apenas, uma eleição mais uma reeleição e a pessoa vai para outro cargo. Eu, pessoalmente, defendo que a pessoa que é eleita para determinado cargo, ela, para sair, para assumir uma secretaria, um ministério, ou seja lá o que for, ela precisa renunciar, porque ela foi eleita para ser deputado, para ser representante do povo, e não para fazer dali um palanque para assumir um posto que às vezes dá maior visibilidade, que na verdade é isso. Lá no Congresso Nacional, Câmara de Deputados, ele é um índio em 513 índios, né? Então, de repente, ele pega uma secretaria estadual aqui, dá uma visibilidade para ele, se prepara, de repente, ele pode até ser futuramente um candidato a vice-governador, até mesmo governador, e acaba esquecendo, né, aquele mandato dele. Tivemos situações de pessoas, o Henrique Meirelles, poxa, ele foi, na época, um dos maiores, o mais bem votado na época, o que mais gastou dinheiro, foi eleito, muito bem eleito, e não tomou posse nenhum dia no cargo de deputado federal. A maior vergonha que o Estado... Mas não teve uma boa justificativa, ele foi assumir o Banco Central. Não, mas a justificativa dele não é boa. Ele ignorou o voto dos eleitores. Como isso pode ser bom? Qualquer cargo que ele ocupasse não era bom. Ele foi eleito. Ele pelo menos foi coerente com aquilo que a gente pensa. Ele não podia existir a vedação, mas ele fez o correto. Foi renunciar a um para assumir outro. É o que aconteceu. Não, mas se ele renunciou, não foi porque ele quis, não. Não foi porque ele quis, não. Era uma vedação legal. Tem uma vedação legal, exatamente. Vedação legal. O que eu estou falando é que isso deveria acontecer. Que renunciar. Isso deveria acontecer para todos os casos. Hillary Clinton, nos Estados Unidos, para assumir o cargo mais importante do governo, ser secretário de defesa lá, né? Ela renunciou ao cargo que ela tinha, ao mandato de senador, de senadora recém-adquirido. E o estado dela, lá nos Estados Unidos, não tem, graças a Deus, não tem suplente. O Estado convocou nova eleição para escolher um novo senador. Olha, mas isso, infelizmente, não é em todos os estados lá. Lá o direito eleitoral, assim como todos os direitos, né, lá nos Estados Unidos, é por estado. Tem estado que, havendo falência ou renúncia de algum senador, o governador do estado indica.
Sem eleição nenhuma. Aí é mais biônico ainda. É pior ainda. É mais biônico ainda. Porque, pelo menos, eu sou contra a figura do suplente no Senado, né? Porque, como foi falado pelo Marinho, o cidadão, às vezes, ele é apoiador, né? Então entra ali suplente, o apoiador é parente. Nós temos, por exemplo, o ministro Lobão, né? Desde que ele entrou no Senado, eu sinceramente não lembro dele no Senado como senador. E logo entrou quem no lugar dele? O Lobinho. E por aí vai. E por aí vai. O Senado é uma piada. E por aí vai e não sai. Esse que é a parte ruim, né, da história. Né? Não ter essa alternância. E não tendo alternância, o que faz com que o eleitorado... Eu vou votar nulo. A maior preocupação que eu tenho, sinceramente, é com o voto nulo. Nós tivemos aqui em Goiânia um caso interessante e que traz à tona a questão do voto facultativo. Em Goiânia, se nós pegarmos os votos brancos, os votos nulos e as ausências, nas eleições de 2012, ou chegaram perto de 50% do eleitorado goiano, ou ultrapassaram. E aí nós temos da outra ponta, prefeito que foi eleito no primeiro turno porque teve mais de 50% dos votos válidos. Nós tivemos em Goiânia uma situação de a segunda colocação nas eleições ser voto nulo. Isso é preocupante, porque não tem renovação, não tem um novo na política. Mas aí que tá, só tem um ponto que eu tenho que observar. A gente falou aqui dos grandes caciques da política não criarem seus substitutos, só deixar florescer uma outra liderança política no meio do partido. E aí eu percebo uma grande falha dos políticos, que é justamente na comunicação com o povo. Não há essa preocupação do candidato, do político, de entrar em diálogo com a população, de estar na sua base, de criar um relacionamento. A principal arma que um político tem, que é o seu capital político, é o seu poder de relacionamento com a população. Eles não fazem isso. Então fica todo mundo no ambiente ali das casas de leis, né, ou da Assembleia, ou da Câmara, achando que estar ali dentro lhes dá poder, e esquece do povo, que é quem vota, quem elege, quem tira. Então, quando a gente percebe esse vazio político, esse vazio de representatividade, é porque os políticos não estão mais onde deveriam estar, em relação próximo ao povo, mas estão ali, só no bastidor da política, tentando pegar alguma lesguinha de poder. Alguém vai me dar uma vaguinha, um padrinho não apoiar. Do povo? Eu queria entender melhor, porque assim, o que é estar perto do povo? Porque eu já acompanhei muito político, e quando o político está perto do povo começa a pedir. Me ajuda nisso, me ajuda naquilo, assim, mesmo que uma política assistencialista. O povo ainda gosta disso, ou pelo menos vive isso, é cultura. Sim, mas aí que está, todo processo cultural, ele demanda o quê? Educação. Onde está um projeto de um político, de um candidato, que vai educar a população da região dele? Que vai explicar como é que funciona realmente os cargos eletivos, qual é a alçada de um prefeito, de um vereador, qual é a responsabilidade. Porque não é só ir lá e dar uma cesta básica. É chegar lá e falar, gente, vem cá, reúne todo mundo aqui, eu vou explicar para vocês como é que funciona o sistema político, como é que é um voto, como é que tem que pensar. É esse valor que eu falo que os políticos não estão agregando à sociedade. E aí, obviamente, como eles só aparecem na hora de dar alguma coisa e pedir algo em troca, vira uma relação, me dá e eu te dou. Professor, explica aí como é que o senhor dá ensino político a dizer não. É dizer não? Com categoria, com marca. Dizer não para a população, alguém que pediu alguma coisa, talvez, né? Pediu alguma coisa, por favor, me dá um emprego para minha filha. Olha, aí, essa é a parte boa. Depende da postura do cidadão. O político, ele não vai ganhar voto dessa pessoa nunca mais. Ou vai. Aí que se engana. Eu já participei de campanhas no interior, principalmente, onde existe teste. O cidadão chega no candidato e fala, me dá um bujão de gás. Se ele fala, o cara já ficou, mas você está me comprando voto? Só para testar mas o cara. Ele precisa de cozinhar. Não, mas ele fala, olha... E o candidato fala assim, não posso te dar um bujão de gás, porque isso é contra a legislação, mas eu quero estar te representando, eu quero o seu voto para ser eleito, para que você tenha uma condição de trabalhar e ter o seu bujão de gás sem pedir para ninguém. Eu já vi gente assim ganhando voto. E se você tiver essa postura, Luzeni, mesmo que você não ganhe aquele voto, mas você se habilita para ganhar 2, 3 votos lá na frente. Porque as pessoas que veem esse gesto tem mais credibilidade no seu trabalho. Se você der esse botijão de gás para essa pessoa, eu te garanto, amanhã ou na mesma hora, ela vai lá no Ministério Público e fala, olha, fulano está querendo comprar meu voto. Não. Tem isso. Eu tenho processos desse jeito. No dia seguinte, já está arrumando outro candidato de outro botijão de gás. Para dar arroz e a carne agora.
é postura. A construção do pensamento político demanda postura do candidato, do político. Se não tiver postura, não tem como. É verdade. Bom, gente, a conversa tá boa, mas nós vamos ter que ir embora. Já está na hora, 11h29, né? 11h29 da noite. A gente tem que ir embora. Marcelo, muito obrigada por estar aqui. A gente se encontra semana que vem. Na falta do professor Alberto, vou ali comer uma pamonha seca, tá? Seca, sem nada. Não, com queijo, pelo menos um queijo, né? E amanhã, não percam aqui, né, na Rádio Aliança Notícias 1090 AM, o Antônio Gomide, né, pré-candidato, vai estar falando com o Marcelo Heleno. Amanhã, acompanhe, das 8 até as 11 da manhã. O programa, olha, show de bola, viu? Muito bom. Tem política, tem tudo, tem cidades, você tem que acompanhar. Professor Marinho, muito obrigada. Para quem gosta de política, duas entrevistas interessantes no Rádio Verdade Semana. O deputado Hélio de Souza dizendo que o DEM em Goiás vai estar em qualquer palanque, menos onde o PT estiver. Isso aí já está definido. Já está definido. Ele falou, não sou culpado. E nós entrevistamos mais um pré-candidato se lançando à presidência da República, o senador Magno Malta, que é do PR do Espírito Santo, com um discurso fortíssimo, focado na área de segurança. É verdade. É interessante. Pois é, então fica aí, né, a dica para você acompanhar. Professor Marinho, muito obrigada, espero que o senhor venha mais vezes, nos ajudou muito aqui, né, falando a respeito do marketing, que vai ser muito utilizado, mas eu acho que em qualquer outro momento, né, da política neste ano de 2014. Zinei, eu agradeço aos colegas da mesa, agradeço a audiência dos seus telespectadores e estarei sempre à disposição. Precisando, a gente está disposto até para tirar, né, esse demônio que colocaram no marketing e mostrar que o nosso papel é simplesmente possibilitar que qualquer cidadão, inclusive você que está sentado aí, seja visto, ouvido e votado. A gente não cria e não inventa nada. Tá certo, muito obrigada. Obrigada também, professor Alexandre, por estar aqui conosco, né, nesta noite. Também espero que venha mais vezes para nos ajudar, né, nessa discussão política, nos ensinar um pouquinho mais também sobre a questão dos direitos que nós temos e que os políticos também têm, para eles não extrapolarem nem a gente. Ensinar e aprender aqui, né? Hoje foi muito produtivo. Estar aqui com vocês falando sobre esses assuntos que mexem com toda a nossa sociedade, né? Então, eu agradeço e também me prontifico a estar aqui em outras oportunidades. Tá, e deputado Rubens Ottoni, também muito obrigada por estar aqui conosco, nos atender mais uma vez, tão prontamente, né? Espero que o senhor também esteja mais vezes, falando do PT, falando também aí das coisas que mexem, né, com a política goiana. Eu que agradeço a oportunidade de poder participar com vocês, mostrar que a política pode ser feita de maneira séria, de maneira honesta, de maneira competente, baseada na ética, no compromisso social, na participação popular, na defesa dos direitos da cidadania, e é possível fazer assim e engrandecer a nossa comunidade. Muito obrigado pelo convite. Obrigada a você também que esteve conosco, né, que abriu as portas pra gente. Fica aqui na Fonte TV que tem uma programação voltada para você e para sua família. Semana que vem, se Deus quiser, encontro marcado aqui no Politeia, que é pura política. Ótima noite, até lá.